família de Deus. Olá, tudo bem? Essa é mais uma devocional da IBFH, a Igreja Batista da Família em Higienópolis. E eu quero conversar com você hoje um pouco sobre a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Marcos, estamos no capítulo 6. Já falamos um pouco sobre o discurso de Jesus, o porquê ele incomoda. Falamos também dele chamar os seus discípulos para perto de si e os enviar. E conversamos também, por último, do resultado, ou dos resultados deste momento missionário dos discípulos, em que as pessoas começam a seguir Jesus por todas as cidades, e não só Jesus, mas os seus discípulos, por tudo aquilo que eles estão ouvindo e vendo acerca dele. Então chegamos aqui no versículo 45 do capítulo 6, que diz assim, logo depois de tudo isso. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Versículo 51. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Algumas vezes, em alguns momentos das nossas vidas, é isso mesmo que acontece. Nós estamos no barco e estamos remando contra a maré. Muitas dificuldades vêm sobre as nossas vidas, mas não podemos esquecer de que há alguém que está andando e olhando para nós. Este alguém é Jesus. Eu gosto de me lembrar que os discípulos, como diz o versículo 48, remavam sim com dificuldades. Mas antes de tudo, Jesus estava com eles. Não estava dentro do barco por enquanto, mas estava assistindo e andando em direção a eles. Vamos lembrar que no versículo 45 é Jesus quem insiste, ou melhor, é ele quem instrui, ele quem manda os discípulos tomarem o barco para Betsaida. E uma coisa nós precisamos nos lembrar: se é Jesus quem nos manda, é Ele quem nos capacita, como fez Jesus no início do capítulo, dando aos discípulos autoridade em seu nome. Se é Jesus quem manda a gente ir, e no meio desta caminhada é Ele quem dá provisão, assim como Ele fez com os milagres, e principalmente com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Se é Ele quem nos manda ir, independente da maré, Ele estará andando conosco. Independente da dificuldade, Ele estará andando e nos assistindo até chegar ao barco. E o versículo 45 ou 51 diz: Então ele subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Por mais que as dificuldades sejam enormes, nós vemos nesse capítulo 6 que Deus dá ordem aos seus discípulos, aos seus seguidores, para momentos diversos, momentos diferentes uns dos outros. Mas em todos os momentos ele sempre esteve com os seus discípulos. Em todos os momentos ele sempre foi o provedor, não só do pão e do peixe, mas do poder também, para que eles pudessem pregar a palavra. Ele não foi só o provedor do pão e do peixe e do poder, mas ele é o provedor, o sustentador, que nos traz segurança. Ele é aquele que nos protege em meio à tempestade. Talvez nesta pandemia, nesses momentos de dificuldade, nós tenhamos algumas vezes pensado: Deus, mas não foi o Senhor que nos mandou seguir este caminho e fazer essas coisas? E em alguns momentos nós não enxergamos Deus, mas de fato Ele está conosco todos esses momentos. Ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre, Ele é o nosso provedor,
sustentador, Ele é a nossa segurança e Ele está andando e assistindo às nossas dificuldades. Ele sobe no barco e acalma a nossa tempestade. Pense nisso essa semana. Pense em como Jesus nos trata. E Ele nos trata como um Senhor cuidador. Ele é o nosso bom pastor. Não há como nós nos desgarrarmos disso. Reflita sobre isso essa semana. Espero que você e sua família possam se agarrar a este Deus que cuida da gente em todos os momentos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.